E falando um pouquinho de introdução alimentar, e eu quero trazer um pouco para a realidade do dia a dia, porque esse espaço não é um espaço para eu vir dar aula como se fosse um curso somente. É sim para eu trazer questões aí que refletem a realidade, unindo, sim, o que a ciência está falando, mas também o que a gente encontra nas famílias, né, nos desafios no atendimento dessas famílias. Eu sou nutricionista, para quem não me conhece, sou doutora, pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP, sou diretora científica do Congresso da NEPAM, diretora executiva do De Mãe em Mãe, que é um hub de saúde materna e infantil, e tenho como missão aí apoiar a infância através do cuidado de quem cuida, né, que são as mães, na grande maioria dos lares. Lógico que esse cenário está mudando, se a gente for para alguns consultórios, tem a figura do pai, a figura de uma outra pessoa no papel de cuidado, ou da família como um todo, mas falando do macro, né, da grande realidade, está muito distante disso acontecer. Eu não vejo compartilhando tela, então, deixa eu ver como que eu posso fazer para ver chat. Se tiver alguma coisa no chat, você consegue ir me avisando? Aviso sim, Gi. Tá bom, então quem quiser abrir o microfone, interromper, a gente fazendo uma roda de conversa, fiquem à vontade, mas eu vou precisar compartilhar aqui, então eu não vejo vocês, então tem que abrir o microfone se isso acontecer. Estou deixando aqui os meus canais de contato, né, muito mais do que e-mail, muito mais do que celular, o lugar que eu mais respondo, eu respondo 100% do que chega para mim, se eu não respondia, porque às vezes pelo volume passou, é o Instagram, @gibelarmino_, o @de mãe em mãe_, tanto o Gi quanto de mãe em mãe, ele tem um foco no público final, né, então, lógico que ali eu divido um pouco de lifestyle, de conteúdo que eu agrego à ciência, à prática, né, mas o foco dele, o público final para esses dois perfis é o público final, e o de mãemãe.com.br, que são todos os conteúdos voltados para esse universo, que o profissional pode indicar para os seus pacientes, e também tem uma página para ele, com alguns conteúdos também voltados para o profissional. Mas como eu estava falando, quando a gente fala de atendimento de uma criança, né, a gente não está falando só da criança, a gente está falando da escola, da sociedade, da família, dos amigos, tem todo um contexto nesse atendimento. E se a gente for olhar para o macro, normalmente quem está no papel de cuidado é a mãe. O impacto da pandemia na vida dessas mulheres foi muito grande, né? Então, é importante a gente voltar um pouquinho para lembrar disso, porque hoje a gente colhe alguma dessas consequências. Essas mulheres, elas foram mais expostas à violência doméstica, tiveram maior prejuízo em saúde mental, então esse é um dado de um estudo brasileiro feito com 3.000 voluntários, onde a depressão esteve presente em 40%, ansiedade 34%, 37% de estresse, sendo que 83% das pessoas que apresentavam esses quadros eram mulheres. Então, elas enfrentaram também mais dificuldade para realocar no mercado, perderam seus empregos, diminuíram sua produção científica, né? Sou cientista, publico o trabalho, é muito difícil você conciliar várias coisas, além da maternidade, e ainda conseguir manter uma produtividade dentro da ciência. E isso foi muito pior para as mulheres com filhos. Querendo ou não, a mãe ela tem esse papel de cuidado na sociedade, e quando você distanciou as pessoas de atividades econômicas, você precisou das atividades de cuidado, né? Então, a atividade de cuidado, uma atividade que não é remunerada, né? Ninguém ganha para ser mãe, ninguém ganha para cuidar do outro. A mulher está sempre normalmente nesse papel de cuidado, né? Se você pegar uma mesa com várias mulheres e um homem e homens sentados, e acontecer alguma coisa para alguém cair, você vai ver uma mulher levantando já com aquela proatividade de cuidar, de fazer, e que isso não é remunerado. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque nem todo nutricionista, e eu estou falando nutricionista principalmente, né, porque a gente está falando de introdução alimentar, é a grande maioria do público que está aqui, mas qualquer área de atuação da saúde, quando a gente vai atender essa mãe, é difícil a gente colocar o sapato do outro, muitas vezes sem ter vivido isso, ou às vezes pela sua realidade, seu contexto ser outro. Então, eu quero trazer um pouco desse olhar para a gente entender um pouco desse contexto que a gente está falando na nossa frente, além da criança, do problema que ela está me trazendo, dessa mulher que está aqui, além do que ela está me trazendo, quem é essa pessoa? E é isso que vai diferenciar a gente da inteligência artificial,
que vai diferenciar a gente como profissional. Eu trabalhei 14 anos no Hospital Oswaldo Cruz, atendendo um paciente. É muito fácil na prática clínica você virar um robozinho de prescrição. Porque é corrido, é muita demanda ao mesmo tempo, a gente vê muita coisa ruim e a gente normaliza algumas coisas, então a gente fica mais frio até para aguentar o baque, né? De lidar com os problemas ali dentro da saúde e você acaba ficando robótico, né? Então, entender um pouco desse contexto ajuda muito nesse atendimento. Lembrando que se a gente considerar horas semanais que mulheres se dedicam aos cuidados de pessoas ou cuidados da casa, por exemplo, é de 21 horas versus 11 horas do homem, né? E esse tempo dedicado, não remunerado ou mal remunerado e não reconhecido, sobrecarrega essas mulheres. Isso é uma questão de gênero, né? Somente no século XX as mulheres passaram a ter direito à herança, abrir conta bancária, olha que absurdo. Não podia abrir uma conta, não podia trabalhar sem autorização do marido, não podia votar, né? Então, mesmo sendo a maioria da população e mais escolarizadas, as mulheres são minorias no mercado de trabalho, têm rendimento médio inferior ao dos homens. Agora, imagina essa mulher chegando sobrecarregada, lidando, às vezes, com um trabalho de 40 horas semanais, tendo que lidar com casa, filho, cuidado, trabalho, produtividade, o chefe cobrando, tendo que atender uma demanda científica, por exemplo, se for uma cientista, da mesma forma que um homem, para conseguir equiparar, e aí ela chega em casa, o filho dela não come, o filho dela está com fome, ou todos os problemas que a gente identifica dentro da nutrição. E não justificando que os problemas eles devem acontecer, a gente tem que batalhar por isso. Mas é importante também a gente entender esse contexto. Para a primeira coisa, para a primeira ação desse atendimento realmente ser efetivo, que é o não julgamento. Porque a primeira coisa, na hora que ela fala, cheguei em casa e dei um pirulito porque ele estava chorando e eu tinha que ainda fazer janta, a gente fala, poxa, mas deu um pirulito? A criança já não come, está desnutrida, tá? E você deu um pirulito em vez de dar a janta? Né? Então, nosso olhar vai no julgamento. Ele passa por todo esse cenário macro. Porque ela também não vai conseguir verbalizar tudo isso que eu estou trazendo desse cenário. Né? Então, o objetivo aqui é a gente trazer um pouco dessa reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa prática, e o quanto isso faz diferença. Quem são essas mães? Quem é essa família que está trazendo essa criança para a gente no consultório? Então, antes da gente entrar na introdução alimentar propriamente dita, e a gente vai falar de toda a parte teórica para isso, é importante a gente contextualizar isso. Né? Quem é essa mãe? Então, uma pesquisa realizada pelo De Mãe em Mãe o ano passado, com 1.000 mães, com uma média de 38 anos, então as mulheres, essa idade de 35 a 40 anos, é um momento de despertar, de olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? É comum, isso é científico, né? Tem vários estudos mostrando isso. Então, essa é a média onde as mulheres trouxeram algumas coisas que começaram a incomodar. Então, dessas mães, 75% se sentem tristes com frequência, 76% se sentem sobrecarregadas, 80% realizam sozinha todas as tarefas de casa, ou quase todas, e 60% se sentem insatisfeitas com constância. Dados assustadores e super alarmantes, e que passam despercebidos. As mulheres, as mães, estão exaustas da exaustão. E aí chega o momento de engravidar, de ter filho. Né? Então, existe um produto, né, um programa dentro do De Mãe em Mãe que chama os 1000 dias da mãe. A gente pega os 1000 dias do bebê, que é um momento importante de programação metabólica, de construção ali de um alicerce da alimentação e da saúde que vai impactar o futuro. Mas para esse bebê estar bem, quem cuida dele também precisa estar bem. Então, essa mulher, desde o positivo, ela passa por uma transformação que vai acontecendo etapa a etapa. Então, desde o positivo, com questões do, será que eu vou dar conta? Será que eu vou gostar de ser mãe? O que vai acontecer com o meu corpo? A todas as dúvidas e caraminholas da gestação, então, desde as necessidades nutricionais, como uma suplementação e as complicações, até enxoval, os palpiteiros, mudança no corpo, enjoo, o puerpério, vem essa criança, muito não esperava tudo isso, como que eu lido com sono, com cólica, com amamentação, não estou conseguindo me cuidar, não consigo nem tomar um banho, até o momento da introdução alimentar. Então, essa mulher passou por tudo isso e chega a hora de começar a alimentação sólida, né? E essa alimentação sólida,
como o ato de comer, ele não é só nutriente, né? O ato de comer, ele é cultura, ele é amor, ele é sentimento, ele é político. Então, quando a gente fala do ato de comer, para uma mãe, e isso como seres humanos, como animais, a gente quer alimentar nossa prole, né? A gente quer alimentar nossa cria, tem um momento simbólico junto. Né? Então, ela já vem nessa sobrecarga de tudo isso que está acontecendo, dessa transformação na vida dela, e chega esse momento, a criança rejeita, a criança faz bagunça. Ela tem que lidar com volta de licença maternidade bem nesse período, tem uma mudança na rotina da criança, a criança passa tem um salto de desenvolvimento que a criança passa a não dormir tão bem nessa fase, porque ela tem uma evolução grande em desenvolvimento cerebral. Então, é comum essa rotina bagunçar. E a cobrança de ser o melhor, de dar o melhor, da criança comer volume, da criança ser aquela criança que se lambuza, que tem aquelas fotos de Instagram, e nem sempre isso acontece. E aí, qual que é o nosso papel nesse momento? Então, vamos falar um pouquinho da introdução alimentar na prática clínica, muito além dos nutrientes. Importante lembrar que a introdução alimentar, ela vem para um consumo adequado de nutrientes, né? Então, a partir dos 6 meses, a criança, o leite já não é mais suficiente, ela precisa de outros nutrientes, e a alimentação vem complementar isso. Importante para o desenvolvimento neuromotor, é um momento de construção da relação dessa criança com a comida. Então, o foco não é volume, o foco é um momento de alegria, de felicidade, de ensinar para o corpo que tem um alimento que vai precisar evoluir em consistência, de interação dessa criança com esse alimento. Se eu recebo uma mãe que está super ansiosa por volume, que está super ansiosa por aquele momento, colocando expectativas que são irreais, considerando todo o contexto de vida dela, eu vou ter um momento de frustração e até uma construção errada dessa relação com a comida. E que depois vai ser muito mais difícil tratar lá na seletividade dos 3, 4, 5 anos. Então, existe um risco de seletividade alimentar se a introdução alimentar não for bem construída. É muito mais fácil você estruturar uma página em branco do que você pegar uma página em branco toda distorcida, amassada e desamassar ela. Né? Então, se eu tenho uma introdução alimentar mal feita, para eu reverter uma seletividade lá na frente, eu tenho um trabalho muito maior. Né? E é importante também para a prevenção de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. E quando iniciar? Então, segundo a Sociedade Brasileira, a Organização Mundial da Saúde, 6 meses. É quando a gente tem maturidade fisiológica e neurológica e enzimas digestivas para isso. E é importante também ter os sinais de prontidão presente. Então, essa criança estar pronta para isso. Tem criança que chegou nos 6 meses e que ainda não está pronta para começar. Então, 6 meses é a informação mandatória e associar os sinais de prontidão. Que sinais são esses? Sentar-se sem apoio ou com o mínimo de apoio. Então, essa criança ela precisa segurar o tronco para que a cabecinha não caia e não tenha risco de engasgo. O reflexo de protusão da língua, super importante para a amamentação, que é aquela linguinha que ele põe para fora para amamentar, ele tem que estar diminuído, porque senão a comida entra, a linguinha tira. A comida entra, a linguinha tira. Então, isso também ainda está em desenvolvimento. Esse bebê saber pegar objetos, mostrar interesse pela comida, né? No momento ali que a família está na mesa, ele está próximo e já despertando o interesse dele para isso. Esses sinais, eles precisam ser observados junto com os 6 meses. Se eu tenho esses sinais antes, de qualquer forma, eu preciso aguardar os 6 meses do bebê. Como compor esse prato, né? Então, aqui é a informação básica, né? Todo mundo que atua nessa área já sabe, é um alimento de cada grupo, são 5 grupos de alimentos, então a gente vai colocar leguminosa, carboidrato, verdura, legume, proteína animal. Uma dúvida que todo mundo tem, quanto oferecer? Você vai começar com 1 colher de cada um desse grupo. E você vai aumentar gradativamente conforme a aceitação. Porque quem determina a quantidade é a criança. O adulto determina a qualidade. Então, você vai orientar esses pais a colocar 1 alimento de cada grupo. A criança ela tem que mostrar interesse em receber isso. Se for na colherzinha, ela tem que abrir a boca, não pode forçar, não pode falar, olha o aviãozinho, não pode colocar uma TV, nem dar um brinquedo para ela. Ela tem que estar interessada e concentrada naquilo. Se for um método onde você vai fazer um corte seguro para oferecer para essa criança, você também vai colocar 1 unidade de cada um. A criança comeu tudo e está bem, essa é a quantidade. Ela comeu tudo e está pedindo mais, está chorando, você vai aumentar gradativamente, conforme a saciedade da criança. Centro de fome e saciedade da criança nasce super regulado, quem desregula é o adulto.
Então, a gente não pode nem oferecer a mais, forçando, nem deixar essa criança com fome. Aqui, uma criança que recusa, ela fecha a boca, ela desvia a cabeça, ela mostra rejeição, ela não quer. Uma criança que aceita, ela abre a boca, ela se mostra mais receptiva para isso. E quando a gente fala de método, hoje, não existe o método perfeito, né? Nem um método que as famílias devam adotar como o ideal. O ideal mesmo é que a criança ela possa experimentar de tudo um pouco. Que ela possa receber na colher, que ela receba esses alimentos evoluindo em consistência, com os grãozinhos. Mas se tiver um purê ali na alimentação, não tem problema. As pessoas falam assim, não pode bater, não pode misturar os alimentos. A criança precisa receber cada saborzinho separado para a adaptação do paladar. Perfeito? Ela precisa receber isso amassadinho no garfo, se for na colher, ou ela precisa receber isso no corte BLW, no corte seguro. Perfeito também. Mas eu fiz um purê de legumes, eu não posso dar porque é purê? Não tem problema. Até porque ela precisa adaptar com o paladar do purê. Eu não posso dar purê todas as refeições e todos os dias, porque senão ela não tem evolução da musculatura da boca. Mas eu variar tudo isso e fazer desse momento uma grande experiência é o grande objetivo da introdução alimentar. Mas falando um pouco dos métodos, que é o que a gente encontra na literatura e o que a gente encontra as pessoas diferenciando, o tradicional é aquele mais antigo, né? Que era feito desde a nossa introdução alimentar, há 15 anos atrás, onde você vai oferecer os alimentos de forma gradual, evoluindo a consistência deles. Então, 5 grupos que eu falei, 1 colher de sopa de cada grupo, evoluir em quantidade conforme a aceitação da criança, e você faz uma evolução gradual de consistência. 6 meses eu amassei mais, 7 meses eu amasso menos, 8 meses eu já corto em cubinhos, 9 meses ele já está em pedacinho. Essa evolução é super importante. Todos os grupos podem ser oferecidos desde a primeira refeição. Então, desde 6 meses, com sinais de prontidão presente, eu posso oferecer feijão, carne de porco, peixe, brócolis, escarola, acelga, cenoura, berinjela, todos os grupos alimentares. Sem liquidificar e sem misturar os grupos, para que o bebê faça adaptação de cada um desses alimentos. Aqui está um exemplo de um método tradicional, então um prato de um bebê de 6 meses, de 8 meses, de 12, e o adulto, né? Esse é o objetivo. Com 12 meses, essa criança chegar na consistência da família, já está pronta ali para sentar e comer a mesma comida da família. Quais são as vantagens? Você tem um controle maior dos pais pela quantidade e ritmo, né? Então, uma mãe que trabalha o dia todo, os pais que trabalham, que às vezes fica com o cuidador ou fica na escolinha, acaba sendo muitas vezes o método mais usado, porque pela dinâmica, esse controle acaba ficando um pouco mais com a família. Evita o desperdício, né? Não cai no chão, a criança interage menos com o alimento. E a apresentação dos alimentos respeitam os sinais de maturidade do bebê. Então, você vai amassar, ele vai conseguir mastigar, você vai evoluindo conforme esse desenvolvimento esperado para a idade. Qual que é a dificuldade? Você tem que entender muito bem e ler muito bem esse bebê. Ele tá chorando porque ele não quer mais, ou ele tá chorando porque tá com a fralda suja, ele não dormiu direito, a rotina do sono tá bagunçada e ele foi para a mesa já com sono. Ele tá chorando porque... então, é muito difícil, é muito fácil confundir se esse bebê não tiver uma ordem dos acontecimentos ali da vida dele muito bem estruturada. E uma família que acompanha isso muito bem. Então, às vezes, você vai forçar ou você vai tirar do bebê misturando os sinais de fome com outros sinais que acontecem com o bebê nessa fase. A falta de interação da criança com a comida também pode resultar em menor interesse. A gente não coloca nada na boca que a gente não pegou, não sentiu, não experienciou de alguma forma. Então, a criança ela precisa disso também. Então, nesse método, você não consegue, você não tem, né, essa informação. Já o BLW é um método o oposto disso, ele veio justamente para promover a autonomia, para despertar o interesse da criança pela comida. Esse trabalho comparou o BLW e o tradicional e mostrou que as crianças que usam o BLW estão mais propensas a comer com a família, tem um aumento de ingestão de gordura total e saturada, porque é a criança que escolhe.
ela ingere menos vitaminas e minerais do que o grupo de tradicionais, porque também é a criança que escolhe, muita coisa vai para o chão, né? Então, para eles se alimentarem sozinhos, isso vai acontecer lá na prática clínica, lá pelos 9 meses. 6, 7 meses, eles ainda estão muito na bagunça com a comida. Então, se é uma família que precisa que essa criança coma um pouquinho mais de volume, porque a mãe voltou a trabalhar, está ordenhando leite, o leite não é suficiente para nutrir essa criança, precisa da comida para ajudar a complementar, para não ter que entrar com fórmula ou com outras alternativas, às vezes não é o melhor método. Não é um método usado numa escolinha com 20 crianças, com 15 crianças. Não é o método usado se às vezes fica com um cuidador que não sabe fazer o corte adequado. Não existe o método ideal. Vai precisar entender essa realidade da família para ajustar isso. Mas considerando todos esses desafios que o BLW trouxe, pesquisadores publicaram o BLIS, que é uma adaptação do BLW, onde você tem o corte seguro, né, que garante que essa criança não engasgue, que ela tenha ali o alimento no formato correto, garante a oferta de um alimento rico em ferro em cada refeição, oferta de um alimento rico em calorias também para manter. Esses alimentos são preparados na consistência adequada para que reduza também o risco de engasgo. Experimentar sempre o alimento antes de oferecer para o lactente, para não dar para ele um alimento quente ou que forme bolo. Então, tem toda uma técnica de experimentação antes de oferecer para a criança, né, de validação da consistência, do corte. E esse bebê ele precisa estar sempre sob a supervisão de um adulto, sentado, retinho, né, cabeça sem nenhuma caindo, né, tem que estar firme na cadeira. Então, tem também a cadeira adequada para que o método não ofereça riscos. Aqui alguns exemplos, né, então, de corte de uma ameixa com 6 meses e com 9, 10 meses. Você faz a evolução da consistência. De uma manga, de como oferece para a criança conseguir pegar, da banana, da uva, que o corte é transversal, você não corta a uva no meio, porque uva, tomate, cereja, pode engasgar e parar na glote, então você faz ela transversal em 4, melhor para a criança comer. Né? Então, aqui também outros exemplos de beterraba e outros alimentos. Qual que é a vantagem? Então, o bebê ele desenvolve autonomia, ele tem uma interação melhor com o alimento, essa relação ela fica mais próxima. Aquilo que a gente pegou, apertou, cheirou, sentiu a textura, a gente coloca mais fácil na boca, né? A gente tem uma proximidade maior com isso. Alguém abriu o microfone? Não. Os pais não precisam necessariamente preparar esses alimentos exclusivos para o bebê, né? Então, a gente consegue separar alguma coisa no vapor e oferecer isso para a criança. Não há interferência dos pais nesse controle de saciedade, a criança vai comer a hora que ela não quiser mais, e ela ainda está recebendo leite em livre demanda. Aumenta também esse compartilhamento de refeição em família. Qual que é a desvantagem? Sujeira e bagunça, né? Então, a gente está pensando naquela mulher, naquela família que trabalha o dia todo, chegou, e aí todo dia aquela bagunça, e ela ficou estressada com aquela bagunça. Será que eu oferecer essa bagunça todos os dias não é pior? Porque gera mais estresse e é um momento para ser legal? E se eu negociar isso com a família e colocar isso só no final de semana? Vamos fazer um dia sim, um dia não, uma vez só na semana, e alternar entre as refeições, né? Então, entender. Por que eu introduzi lá um conceito de para que família que a gente está falando? Às vezes a gente consegue, mas será que todo mundo consegue? Como que é o peso disso para cada um? Né? Então, sem julgamento, avaliar o peso e achar o melhor caminho. Eu falo que a nutrição infantil é que a gente mais adequa individualmente uma conduta, porque a realidade das famílias são muito diferentes. Está todo mundo no mesmo mar, mas tem uns que estão no barquinho de papel, tem uns que estão no transatlântico, tem uns que estão numa canoinha, e é importante entender essa diferença na hora de a gente conseguir atender essas crianças para realmente ser efetivo, né? Para que ela fale, nossa, realmente mudou minha vida, realmente me impactou positivamente, eu vou conseguir melhorar a nutrição da minha criança. Aqui também a gente pode ter problema de nutrição, né? Então, a criança que não se alimenta adequadamente, não tem a supervisão adequada, a orientação adequada. Tem muitos pais aqui que pegam orientação nas redes sociais sobre isso e começam a experimentar em casa sem uma orientação de profissional, né? Então, é um risco grande nesse sentido. E aí, o método participativo, que é aquele que eu acho que é o mais adequado
quando a gente fala de realidades, porque eu consigo ajustar, ele é flexível. Eu consigo colocar um método guiado pelo bebê, mas também ter uma abordagem mais tradicional para a hora que eu preciso de volume, garantia de oferta de nutriente, e mesmo o tradicional eu consigo fazer ajuste de consistência e dar autonomia para a criança. Eu tenho vários casos de crianças atendidas onde o método foi só participativo ou foi só tradicional, e o resultado lá com 1 ano foi muito semelhante, porque o principal aconteceu: o respeito pela saciedade, o respeito pela criança, a apresentação desses nutrientes e a liberdade para confiar no processo da introdução alimentar. Porque, afinal, a gente foi feito para comer a partir dessa data. Então, dá tudo certo. Com uma orientação adequada, passando a segurança adequada para essa família, dá tudo certo. Então, aqui é uma foto de um prato intercalando as duas coisas. Inclusive, esse prato aí é do meu filho, do meu segundo filho. E aí, ele, não vou lembrar, né? Deve estar bem amassado, então deve ser uns 7 meses, aí 7 para 8 meses. Mas o brócolis no método BLW, o salmão tem bastante volume, ele comia muito bem, né? Então pode ser que até pequenininho mesmo, sempre comeu. Ali você tem uma abobrinha amassada, uma batatinha amassada, um feijão, um salmão e o brócolis. Tudo bem temperado, usando ervas, usando cebola, usando alho. Lembrando que até 1 ano, apesar do guia liberar pouco sal, a gente mantém a orientação individual sem sal, porque esse pouco sal é muito difícil da gente medir na casa de cada uma das pessoas, a não ser que a gente conheça a cozinha dessa família, como eles cozinham, qual é a quantidade de sal que é colocada, para a gente liberar isso para a criança, ou como medida de saúde pública, que é por isso que isso está no guia. A gente, considerando o Brasil como um todo, tem regiões que não tem como ficar separando 2 comidas. Então, eles liberam, porque é melhor garantir que essa criança coma do que eu falar que é sem sal e essa criança não coma adequadamente. Né? Então, na orientação individual, sem sal. Então, tudo sem sal, mas tudo bem temperadinho. A gente tem muitas opções de tempero para usar. E aí, falando um pouco de prática, né? Eu falei anteriormente que a partir dos 6 meses a gente pode ofertar todos os grupos. Só que lembra que eu falei que a mãe está voltando da licença maternidade para trabalhar, para a mãe que trabalha. É um período de salto de desenvolvimento, essa criança ela não dorme, tem uma bagunça de rotina, porque tem um salto neurológico, de desenvolvimento neurológico nessa fase. A mãe vai ter se ela não tem esse hábito de cozinhar, e eu falo mãe porque é a maioria, tá, gente? Mas estou falando da família, a maioria dos lares é para ela que vai esse papel. Mas você tem que cozinhar 5 grupos. Se você não tem esse hábito, muitas vezes a introdução alimentar é para a família também. Porque se a família não entrar nisso, não vai adiantar nada. Depois de 1 ano, essa criança não vai comer mais tudo aquilo. Então, como que essa família é a alimentação dela, né? Como que é a rotina de cozinhar dela? E se ela não cozinha, o que a gente tem no mercado de opção prático e saudável para oferecer para essa família? Então, tem muita coisa aqui para a gente estudar e falar e orientar conforme a realidade. Mas o que eu quero trazer desse passo a passo que é importante? Não adianta eu falar, a partir de hoje, que você não cozinha nada, amanhã você vai fazer 5 grupos, você vai variar todos os dias esses grupos, porque a criança precisa conhecer todos os alimentos até 1 ano, para ela estar na construção do paladar, e você precisa fazer o corte correto para todos esses alimentos. Primeiro que a criança com esse pratão, no primeiro dia, ela não vai nem saber o que ela faz. Né? Demora uns 15 dias, na grande maioria das crianças, para ela conseguir comer a primeira colher. Tem criança que come no dia 1, tem criança que come depois de 1 mês. Mas a média, 15 dias na prática ali para a criança começar realmente a engolir aquilo e realmente comer um volume. Então não adianta você oferecer tudo de uma vez. Então esse passo a passo é um passo a passo que eu utilizo nas orientações, pensando na vida real. Pegando tudo que a literatura traz, entendendo um pouco a realidade das famílias e o que cabe para essas famílias construírem num passo a passo para ficar mais consistente. Porque a gente não nasce e sai andando. A gente nasce, a gente se alimenta, cresce um pouco mais, a gente engatinha, a gente se arrasta até a gente andar. A criança comer também. Eu não vou dar feijão, carola, que tem uma complexidade maior de digestão. Ela tem essa capacidade, ela pode, tá? Mas eu pensando num passo a passo, por que eu não começo com aquilo que é de mais fácil digestão? De mais fácil entrega também
para as famílias oferecerem. É mais fácil a família dar uma fruta para a família se adaptar também. Porque a introdução alimentar é de todos. Se a família não se adaptar e não fizer isso bem, e isso inserir na rotina dela, vai cair por terra. A gente não faz atividade física 5 vezes por semana, a gente começa 10 minutos, depois 30, até chegar em 5 vezes por semana. A mesma coisa aqui. Então, o mesmo conceito para qualquer coisa da vida. A gente começa pequenininho, para ir crescendo aos poucos, para isso ser consistente na nossa vida. Para que a gente continue para sempre. A gente não quer fazer uma coisa só de 6 meses, a gente quer que seja para sempre. Então, até os 6 meses, leite materno exclusivo, para quem não pode, fórmula infantil. A partir dos 6 meses, fruta, na primeira refeição do dia. Então, essa criança, ela tem lá 7 horas uma mamada, 9 horas tem uma segunda mamada. 9 horas, em vez da segunda mamada, eu vou orientar essa família a começar com a fruta. Uma fruta por dia, para também entender se tem sensibilidade, a gente tem alergias. Então, para também entender se está tudo bem com essa criança, né? Se ela comeu e ficou bem. E aí, todo dia eu variar uma fruta diferente nos 6 meses. Além da fruta, eu tenho essa mamada das 9, 11 eu tenho um almoço. Eu teria mais uma mamada, mas aí eu vou inserir a primeira refeição principal. Essa primeira refeição principal, eu começo proteína e um carboidrato. Ah, foi bem? Ah, no outro dia, proteína, um carboidrato e um legume. Então, eu vou, conforme a semana vai passando, inserindo um novo grupo. No final dos 6 meses, essa criança ela já comeu 5 grupos e ela já experimentou várias frutas diferentes. E ela já sabe aquelas que vão bem, aquelas que ela vai precisar repetir mais, porque não é porque ela não comeu que ela não gosta, ela precisa receber algumas frutas até 15 vezes para adaptar o paladar, e eu vou construindo isso conforme os 6 meses. Chegou no 7º mês, a gente vai colocar a segunda refeição principal. Tira uma mamada, entra uma refeição principal ali nesse horário. Lá no demãemãe.com.br, eu tenho um exemplo de rotina de 6, 7, 8, 9, desde um mês para todas as idades, para baixar, fazer download, porque é muito difícil a mãe saber onde ela enfia essa comida. E às vezes ela coloca num horário que a criança acabou de mamar, e aí ela não vai bem na introdução alimentar, não porque ela não queria, mas é porque não deu tempo dela ter fome. Não é porque ela não está com interesse. Então, é importante, quando eu tinha alguns grupos de mentoria que eu atendia mães sobre introdução alimentar, e eu falava de tudo. Eu falava do sono, da rotina, da vida delas, do supermercado, menos a introdução alimentar. Por quê? Porque eu precisava ajudá-las a ajustar tudo para que a introdução alimentar fluísse melhor. Então, toda essa metodologia, lá no De Mãe tem bastante coisa, se vocês precisarem de material, é seguindo essa vida real. Né? É um método para realmente fazer acontecer e dar certo. Então, do 7º ao 8 meses, aos 8 meses, eu tenho fruta, fruta da manhã, né? O intervalo da manhã, primeira refeição, refeição da tarde. E eu já tenho a fruta da tarde também, né? Então, fruta de manhã, fruta da tarde, almoço e jantar. 7, 8 meses, a criança já está assim. Dos 9 ao 11º mês, eu vou gradativamente evoluindo, tanto quantidade quanto consistência, até eu passar a alimentação da família. Sempre colocando essa experiência da criança comer o alimento inteiro, com o alimento amassado, misturar isso o máximo possível, para que seja a melhor experiência para ela. E lá no 12º mês, a comida da família. Ajustando, claro, a adequação. Se a criança come um bife à milanesa, a família come um bife à milanesa, a criança não vai comer esse bife à milanesa. Né? Então, ajustando isso de acordo com uma alimentação mais saudável, mais natural para essa criança. O que é importante a gente falar de alguns nutrientes para essa fase? O ferro, né? Então a gente tem risco de anemia ferropriva, a gente tem estudos que mostram uma carência de ferro, por isso nós temos a recomendação do último manual da Sociedade Brasileira de Pediatria da suplementação de ferro, e aí aqui o quadro com todas as orientações e o volume de acordo com a necessidade de cada uma das crianças. A gente consegue fazer ajuste na introdução alimentar, então em vez de eu fazer uma fruta da manhã, essa criança está com risco ou tem quadro de anemia ferropriva, eu vou dar o almoço e eu coloco uma laranja para ela chupar após o almoço. Tem muita gente que tem essa dúvida, inclusive nutricionista já me trouxe essa dúvida, não foi só paciente. Ah, falam que a fruta de manhã, a fruta é tarde, eu posso colocar a fruta de sobremesa no almoço? Pode.
esse ajuste vai atender de acordo com a necessidade de cada família. Ômega 3, então, é um ácido graxo poliinsaturado essencial, ou seja, o corpo não produz, a gente precisa suplementar. E como que a gente faz isso com a criança? Através da alimentação. Então, a gente consegue fazer isso. Então, em crianças, tem diversas evidências mostrando que o ômega 3 teve evidência no desenvolvimento do sistema nervoso, no desenvolvimento do visual, saúde do coração, sistema imunológico. E aí, aqui, a gente tem a recomendação, na gestação e lactação, de 250 a 375 mg de ômega 3, de DHA, e isso vai para a criança, né, através da placenta ou através do leite materno. Então, de 0 a 6, essa criança amamentada não precisa suplementar, porque ela está recebendo da mãe que está sendo suplementada. Então, também precisa entender e garantir isso. De 6 a 12 meses, essa criança começou com alimentação sólida. Então, como que você vai ofertar para ela o ômega 3? Então, através de uma alimentação variada, que tenha fonte de ômega 3, como salmão, atum, arenque, fruta, sardinha. E você também pode incluir óleo de linhaça na alimentação dela. Então, no almoço ou no jantar, meia colher de chá de óleo de linhaça. E isso tem 1,35 de ômega 3, que atende o que a criança precisa. Então, ela não precisa comer o peixe todos os dias, nem precisa suplementar. Através da alimentação, com óleo de linhaça, temperou a salada, temperou um arrozinho, um legume, você coloca o óleo de linhaça por cima da alimentação, depois de pronto, ela já recebe essa dose diária de ômega 3. Alimentos proibidos, de 6 a 12 meses. Todos os industrializados, né? Então, alimentos ricos em açúcar, conservantes, corantes, de 6 a 12 meses, a alimentação é 100% in natura. Tem muita mãe, muita família que nessa fase quer dar muffin, né? Fazer bolinho natural. Tem problema a partir dos 9 aos 12 meses fazer isso? Não tem. Qual que é a minha orientação, tá? Não vai ter, se você fizer isso com alimentos naturais, né? Uma bananinha com aveia, bolinho de bananinha com aveia, panquequinha. É um problema? Não, não é. Mas é muito mais fácil essa criança aceitar uma panquequinha, um muffin lá na frente, do que uma fruta, do que uma verdura, do que uma folha. Então, eu falo de 6 a 12 meses, a gente tem uma lista tão grande de frutas, de verduras e de legumes, para a gente trabalhar essa consciência, para adaptar, para que ele reconheça uma alface, e ele chegue lá na frente e coma uma alface, uma escarola, um espinafre. Ele só vai conhecer se ele vai comer se ele comeu ao longo desses 6 meses do início da introdução alimentar. Então, eu falo, não gasta tempo com esses muffins. Eu sei que é legal, é divertido para essa fase, mas aproveita a oferta de fruta, verdura, legume, que a gente tem tanta forma de apresentar. Dá para fazer no forno, no vapor, assado, com azeite, sem azeite, com alecrim, com outras ervas. Tem tantas formas de apresentar esses alimentos para a criança que não tem problema, claro, mas a prioridade são os alimentos in natura. Tudo que é proibido de 1 a 2 anos, então tudo que tem açúcar, né? Até 1 ano não damos sal, a partir de 1 ano o sal é liberado, de 1 a 2 anos sal é liberado de forma moderada, mas ainda não oferecemos açúcar, porque nós estamos em programação metabólica e genética. O açúcar, já tem trabalho também mostrando isso, nessa fase, ele pode fazer alteração no gene da criança, que é a epigenética. E essa alteração no gene pode levar a uma predisposição de doença crônica lá na vida adulta. Então, é uma fase muito importante. É uma fase, inclusive, de construção e de modulação do perfil de bactérias do intestino. Com 2 anos, a criança tem as bactérias do intestino com uma diversidade baixa. Com 3 anos, a diversidade das bactérias do intestino dela já é 70% igual de um adulto. E 70% dessa microbiota não muda ao longo da vida. Ou seja, o que a criança comeu até 3 anos vai determinar a vida dela adulta. É uma fase muito importante. Então, na consulta, é importante falar que a gente não está fazendo uma lista de proibidos porque a gente quer que a criança recuse tudo isso daí e não coma nunca mais. Não, ela vai poder comer já, com moderação, sem terrorismo nutricional. Mas para essa fase é muito importante essa proibição, essa exclusão, justamente pela fase que o corpo está em relação a essa modulação intestinal, modulação genética e modulação metabólica. Nas regras de ouro da introdução alimentar,
que é muito importante na orientação para essa família, é trazer que o ambiente ele não pode ter distração, nem eletrônico, nem TV. Porque se você vai construir essa relação com a comida, como que você constrói se você está olhando para outra coisa? Quantidade não é o mais importante. É possível ajustar algumas coisas nessa alimentação para acalmar o coração dessa família, dessa mãe, em relação à quantidade. Mas é muito mais importante que esse momento é um momento de apresentação desses alimentos, de entender, mostrar, a papila gustativa está sendo construída, como isso está sendo recebido por esse corpo, né? Como que essa criança... Porque é muito fácil você achar uma criança de 2 anos que não come uma escarola. Por quê? Porque tinha medo de dar escarola, porque escarola engasga, é ruim, é difícil. Não deu, e chega lá na frente ela não come. É muito difícil depois você conseguir fazer essa reversão. Você tem que fazer um trabalho grande dentro das dificuldades alimentares para mudar isso. Exige uma equipe multiprofissional. Enquanto que na introdução alimentar, se você tiver essa regrinha do momento de apresentação, momento de alegria, de felicidade, sem pressão por quantidade, você consegue. Então, é importante também respeitar a janela de sono do bebê, selecionar o melhor horário para a alimentação. Criança com sono na mesa não vai funcionar, né? Vai descontar no alimento, vai deixar todo mundo nervoso, ansioso. Então, entender isso é importante. Não dá para perguntar só da comida, não dá para fazer só uma anamnese alimentar, eu preciso entender a rotina dessa família nesse atendimento. Cuspir, fazer careta, o gag, como está nessa foto, são reações esperadas do processo. Então, acalmar que está tudo certo, ela não vai engasgar. Se tiver tudo dentro da orientação correta, sem pegar informação do guru da internet, né, passar por um nutricionista, um profissional da saúde que trabalhe com isso e receber as orientações adequadas, vai funcionar. Então, empoderar também a família no processo, né, sem deixar ele tão terrorista. E a escolha do método, que, na verdade, esse enquadramento, colocar dentro de uma caixinha, não existe mais, é importante acontecer de acordo com a realidade da família. Né? O mais importante na escolha disso é entender a essência da introdução alimentar. Até 2 anos ela é complementar ao leite materno, por isso é importante aliviar as expectativas das famílias, dos pais, de quem está nesse papel de cuidado, permitir que essa descoberta aconteça de forma leve e natural, respeitando os limites de cada criança. E também entendendo esse contexto da realidade da família. Não adianta eu falar para a mãe, mas você tem que fazer pelo menos segunda, quarta e sexta um brócolis inteiro para essa criança. Sendo que essa mãe está sozinha, mãe solo, só ela que cuida. Será que não dá para ser no sábado e no domingo essa adequação e para a semana a gente simplificar e conseguir esse equilíbrio entre o que é o ideal e a realidade? Né? Então é importante também olhar para isso. Colocando novamente, se alguém entrou depois, a lista de espera do De Mãe Mãe Pro, o evento de materno infantil que acontecerá dia 11 de abril, sexta-feira de 2025. Sigam lá o perfil no Instagram, porque tem todas as informações ao longo do ano. A gente tem live de agora até todos os meses. A próxima é a nutrição escolar. Vai acontecer em julho. Lembrando que essa live está gravada, para quem não pôde entrar ao vivo, disponibilizando somente lá dentro do grupo do WhatsApp. Então, é o nosso canal de comunicação, é o nosso espaço para dividir isso. Muito obrigada. Deixo novamente aqui os meus contatos. É um canal também para indicação para pacientes, porque o conteúdo nesses canais é voltado para o público final, mas também tem um conteúdo que linka essa ciência com a prática, que eu também acho super importante para os profissionais, para cada vez mais a gente ter atendimento humanizado, cada vez mais a gente conseguir escuta ativa dos nossos pacientes, para que realmente eles executem a conduta. Uma conduta muito bem feita, mas sem a escuta ativa, a gente não consegue nada. Muito obrigada. Vou voltar aqui para vocês, parar de compartilhar. Gi, nós tivemos uma pergunta na live. Eu entrei com outro perfil, desculpa. Da Ariane, ela perguntou sobre a introdução alimentar para pais que querem seguir uma alimentação vegetariana para crianças, se é recomendável. Perfeito, sua pergunta. Eu até na hora que eu falei dos grupos, eu queria ter entrado um pouco nessa parte, mas eu falei, eu vou estourar o tempo. Hoje não dá para falar tanto assim, mas ótimo, que aí você também me dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso. É super possível, né? É importante hoje a gente respeitar também essa escolha
da família em relação à alimentação, né? A estilo, padrão alimentar, a cultura. Então, é possível, sim. A gente não vai recomendar, faça assim ou faça assado, mas se vir essa demanda, ou se for a sua especialidade atender nessa área, é possível. O que é importante aqui na introdução alimentar vegetariana? Você vai trocar, né, a parte da carne, ali dos 5 grupos, pelo dobro da leguminosa. E aí você vai precisar fazer alguns ajustes em relação a nutrientes que para o vegetariano precisam de atenção. Então, vitamina B12, ferro, precisa fazer um monitoramento próximo disso. Então, quando chega uma demanda como essa no consultório, nesse grupo de mentoria de introdução alimentar, um dos últimos que eu participei, eu ficava muito dentro da casa das famílias por um ano, né, acompanhando toda a rotina. Eu tinha pacientinho, né? Tinha um bebezinho vegetariano, com a mãe vegetariana, e foi super bom, assim, correu super bem nessa situação, mas é importante entender que tem essa demanda a mais de monitoramento, né? Precisa desse cuidado para monitorar exame bioquímico, para entender a aceitação dessa criança, porque tem nutrientes da infância que são importantes para o desenvolvimento, que tem uma necessidade maior para essa fase, e que esse cuidado, ele precisa acontecer. Então, é importante, como profissional, a gente entender se essa família, no caso dessa especificamente que eu estou citando para vocês, é uma família já adepta ao vegetarianismo, fazia muito parte da vida deles, foi muito tranquilo de conduzir. Então, se essa família se enquadra dentro disso, ou se é uma família que está iniciando nisso. Então, é importante também deixar todos esses cuidados, porque precisa de monitoramento. Obrigada, Bel, pelo carinho. Não sei se eu esclareci sua dúvida, Ariane. Sim? Inclusive, lá no De Mãe a gente tem conteúdo mostrando os pratos da introdução alimentar vegetariana, como que é montado, tem conteúdo sobre isso lá também, né? Como que é orientado, qual a quantidade. Mas, basicamente, você tira a carne e bota a leguminosa no lugar, vai precisar colocar uma vitamina C, então aquela laranja de sobremesa depois do almoço para aumentar a absorção de ferro é importante, né? Então, são esses cuidados que precisam acontecer.